Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Você já percebeu que quando tudo desmorona e o caos se instaura, a nossa primeira reação humana, assim, quase instintiva, é tentar resolver tudo no grito? É verdade, a gente quer resolver na força, né? Exato. Nós queremos debater, queremos protestar, queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas hoje, nós vamos olhar para um grupo de pessoas que estava vivendo, no epicentro do caos absoluto, que era o Império Romano do primeiro século. Um período extremamente hostil, sem dúvida. E olha só, a orientação que eles receberam não foi para fazer uma revolução armada, mas para adotar uma postura completamente contra-intuitiva. Eles foram chamados para orar pelos próprios tiranos que queriam destruí-los. Então, esse é o nosso mergulho na palavra de hoje, olhando para o capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. E eu confesso que estou bem animada para essa conversa. E é um prazer enorme estarmos juntos para mais esse mergulho histórico e teológico, viu? O que nós temos diante de nós hoje não é apenas um manual de regras antigas, sabe? É um tratado sobre como a igreja deve se portar como uma verdadeira contracultura. Uma contracultura, sim. E isso muda tudo. Muda porque Paulo escreve a Timóteo, que estava pastoreando lá em Éfeso, para estabelecer fundamentos que são inegociáveis. A primazia da oração, a busca pela santidade e, claro, a ordem no ajuntamento dos crentes. Isso é fundamental, né? Porque, no fim das contas, a forma como a comunidade da fé vive e ora é o que dá ou tira a credibilidade da mensagem do Evangelho diante de uma sociedade que já é hostil. E olha, você que está nos acompanhando agora, se você gosta de estudos bíblicos aprofundados como este, já deixa o seu like aqui e se inscreva no canal. Com certeza, isso é muito importante. É porque essa sua interação rápida ajuda a levar esse bate-papo e a palavra de Deus muito mais longe para pessoas que estão precisando ouvir. Mas, voltando aqui, vamos desdobrar isso logo de cara. Eu quero ir direto para a fundação desse argumento, um princípio que o texto estabelece logo no versículo 1. Vamos lá, é um texto-chave. Paulo diz a Timóteo, abre aspas, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Sabe, eu leio isso e preciso confessar uma coisa. O que você enxerga aí? É que a nossa modernidade meio que transformou a oração no nosso último recurso. A gente tenta resolver o problema com o gerente do banco, a gente tenta com o médico, tenta com o advogado, e aí quando todas as portas se fecham, alguém dá aquele suspiro e diz, bom, agora só nos resta orar. É a famosa oração de emergência, né? Pois é, mas Paulo diz antes de tudo, porque ele coloca a oração como a linha de partida e não como a linha de chegada. Ah, essa é a grande virada de chave do texto. Porque a oração, pelo menos no entendimento apostólico da época, não é um extintor de incêndio para quando a nossa força falha. Ela é o próprio motor da igreja. E o que é fascinante aqui... é o vocabulário, né? Exatamente. A profundidade do vocabulário que Paulo escolhe. Ele não usa apenas uma palavra genérica para falar com Deus. Ele lista 4 termos distintos para quebrar qualquer ideia de uma oração engessada. Então ele está sendo bem específico aí. Muito. Ele fala primeiro de súplicas, que carrega a ideia de um clamor profundo por uma necessidade específica, algo que você realmente precisa. Depois ele usa orações, que é a palavra mais ampla para reverência, sabe, adoração mesmo a Deus. Entendi. E as outras duas? Em seguida ele fala de intercessões, que lá no grego original tem a conotação de se encontrar com um rei em favor de outra pessoa. É você usar o seu acesso ao rei para pedir por alguém. E, finalmente, ações de graças, que é a gratidão que reconhece a soberania de Deus, mesmo quando você está no meio da tempestade. Uau! Então é um pacote completo de relacionamento, não é apenas uma lista de pedidos do tipo, Deus me dá isso ou aquilo. Exatamente. É uma vida de oração abrangente. Mas há um detalhe bem provocativo no final desse versículo, que é em favor de todos os homens. Isso meio que destrói aquela ideia de uma fé tribal, não é? Aquele nosso instinto humano de orar apenas por quem congrega no mesmo lugar, ou vota nas mesmas coisas, ou pensa igualzinho a nós. Sem dúvida. A religiosidade daquela época tendia a ser muito exclusivista, sabe? Você tinha os gregos com seus cultos de mistérios fechados para iniciados, você tinha os judeus focados na sua própria nação,
Mas Paulo simplesmente arromba as portas e diz que a oração da igreja deve abraçar a humanidade inteira. É uma visão bem global, então. Totalmente. É por isso que há um princípio prático, uma verdade irrenunciável aqui. Nós precisamos buscar orar por todas as pessoas se a gente quiser ter qualquer legitimidade para testemunhar para elas. Oração e evangelismo não são departamentos separados na igreja, entende? Eles caminham juntos, né? A missão nasce da intercessão. Você não consegue amar de verdade e pregar a verdade para alguém por quem você nunca se dispôs a dobrar os joelhos. Orar por quem está fora da sua bolha de conforto é alinhar os seus batimentos cardíacos com o coração redentor de Deus. Nossa, isso é muito profundo. Essa inversão de perspectiva é brutal. E olha, você que está assistindo, se essa verdade também confronta a sua rotina, se ela te provoca a pensar diferente, comenta aqui embaixo no vídeo. Nós realmente queremos saber como essa palavra está edificando a sua vida hoje. É sempre bom ler esses testemunhos. Com certeza. Mas, peraí, eu preciso fazer o papel do advogado do diabo agora. Vamos lá. É lindo falar em orar por todos os homens quando a gente pensa no vizinho simpático ou no padeiro da esquina. Mas logo no versículo seguinte, Paulo manda orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É o ponto de atrito, né? Muito. Nós estamos falando de governantes no Império Romano que eram ativamente cruéis. Como é que se ora por uma autoridade que está ativamente tentando destruir a sua fé? Isso não seria uma espécie de suicídio passivo da igreja? É uma pergunta excelente. E, de fato, essa é uma das orientações mais radicais de todo o Novo Testamento, justamente por causa desse contexto histórico que você mencionou. É vital entender quem estava sentado no trono quando Paulo e Timóteo estavam vivendo isso. Não eram líderes muito amigáveis, eu imagino. Longe disso. Estávamos lidando com uma estrutura imperial onde figuras como Nero governavam. Imperadores que em breve usariam cristãos como tochas humanas para iluminar os seus jardins à noite. Caramba, isso é assustador. É aterrorizante. E mesmo com esse pano de fundo, a ordem de Paulo não é para amaldiçoar o imperador, mas para interceder por ele. E por quê? Paulo mesmo explica um motivo lógico. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ah, entendi. Então tem um propósito claro aí. Sim, a oração pelas autoridades não é um endosso das políticas deles. Não é uma aliança ideológica ou partidarismo. É, na verdade, uma estratégia espiritual profunda. Então, o foco dessa oração não é pedir que o cristão tenha uma vida confortável ou que fique rico e não pague impostos, mas sim criar um ambiente onde a missão possa acontecer sem impedimentos. É isso. Exatamente isso. A estabilidade social e a paz política são o terreno mais fértil possível para a propagação do evangelho. Pensa bem, quando há uma guerra civil, quando há caos e perseguição generalizada, o foco de todo mundo se volta para mera sobrevivência. Faz todo sentido. Ninguém pensa em teologia quando está fugindo para salvar a vida, né? Pois é. Mas quando há paz, a igreja tem liberdade de movimento. Ela pode ensinar, pregar, expandir e plantar novas igrejas. E Paulo amarra isso de forma brilhante nos versículos 13 e 4, revelando qual é o grande projeto de Deus. Ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, orar pelos tiranos, no fundo, é orar para que eles não atrapalhem o resgate que Deus quer fazer na sociedade. Perfeitamente resumido. É abrir caminho para a graça. Ok, você estabeleceu muito bem que a gente precisa orar por essa paz para que o evangelho avance. Mas eu fico me perguntando, com base em que autoridade a gente faz isso? Porque pensa num mundo greco-romano entupido de divindades, né? Deuses para o sol, deuses para a colheita, para a guerra. Como é que os cristãos tinham certeza de que a oração deles, e não a dos sacerdotes pagãos, é que faria alguma diferença no destino do império? Paulo responde a isso demolindo completamente o panteão politeísta de Éfeso. Nos versículos 5 a 7, ele crava uma declaração de exclusividade que é absoluta. Ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só, sem margem para os outros deuses. Nenhum.
O que é fascinante aqui é que, para o pensamento daquela época, que misturava muito a filosofia grega com as religiões de mistério, Deus era inatingível. Seria impossível na cabeça deles falar diretamente com o Ser Supremo sem uma escadaria infinita de seres angelicais ou semideuses no meio do caminho. Como se precisasse de vários intermediários no balcão de atendimento. Bem isso. E Paulo corta tudo isso. Ele diz: há um canal direto, e é único. E ele faz questão de frisar a palavra homem. Cristo Jesus, homem. Isso me chama muito a atenção, sabe? Ele poderia ter dito Cristo Jesus, o Filho de Deus ou o Rei do Universo. Por que bater na tecla da humanidade de Jesus nesse momento exato do texto? Porque, presta atenção, a ponte precisava tocar os dois lados do abismo. Para mediar a relação entre o Deus Santo perfeito e a humanidade caída, o mediador precisava representar os dois perfeitamente. Jesus não é o holograma cósmico, sabe? Ele é o Deus encarnado que pisou na nossa poeira. Ele chorou as nossas dores, né? Enfrentou as nossas tentações. Exatamente. E do outro lado da ponte, ele é o Deus eterno. Essa dupla natureza dá a ele o direito exclusivo de entrar na sala do trono do universo e apresentar as nossas orações ao Pai. E é por isso que a nossa oração tem autoridade. Não é por causa do volume da nossa voz ou da nossa eloquência. Não é por nosso mérito. É porque estamos usando as credenciais do único mediador legítimo. Nossa, isso é poderoso. Ele completa essa ideia dizendo que Cristo a si mesmo se deu em resgate por todos. Eu não consigo deixar de pensar na dinâmica de um tribunal antigo. Deixa eu tentar uma analogia aqui. É como se a humanidade tivesse acorrentada por uma dívida incalculável, uma fiança impossível de pagar. Uma dívida impagável, sim. E de repente, entra alguém na sala que não deve um único centavo, coloca um valor infinito sobre a mesa e diz para o juiz: a conta deles está paga. Mas a grande virada de chave que Paulo faz é dizer que ele não pagou essa fiança apenas para um clubinho seleto. O resgate foi oferecido para todos, certo? O termo original usado aí para resgate é antilutrum, e ele carrega exatamente essa força visual do mercado de escravos antigo. Era o preço exato pago para comprar a alforria de um cativo de guerra. É uma imagem muito forte. Muito. A morte de Cristo é substitutiva. Ele tomou a nossa condenação no nosso lugar, e porque o valor desse sacrifício tem eficácia universal, a oração da igreja também precisa ter alcance universal. Pense comigo, se o sangue derramado tem poder para salvar qualquer ser humano na face da terra, a intercessão da igreja não pode deixar absolutamente ninguém de fora. Isso muda tudo na nossa vida de oração. E você que está nos assistindo e ouvindo esse bate-papo, se alguma vez você já tentou orar e sentiu que as suas palavras não passavam do teto, mas de repente lembrou que não é a sua perfeição e sim esse resgate de Cristo que abre a porta, escreve aqui nos comentários. Se você já viveu algo parecido com isso, nós queremos ler. E olha, compartilhe esse estudo com alguém que talvez esteja se sentindo indigno de orar hoje. Nós precisamos espalhar essa clareza e essa esperança. É uma mensagem que liberta, não é? Com certeza. Mas, mudando um pouco de marcha aqui, porque o texto avança, se a oração tem toda essa autoridade garantida por Jesus, como isso se traduz na prática, tipo, no domingo de manhã? Porque a partir do versículo 8, Paulo meio que sai dessa teologia profunda e começa a dar umas regras bem duras de comportamento no ajuntamento da igreja. É o fluxo natural do argumento de Paulo. Ele sempre faz isso. Doutrina correta sempre desemboca em comportamento correto. Você não pode ter uma sem a outra. Então ele passa a instruir como essa comunidade, que agora é reconciliada, deve agir quando se reúne. E ele começa falando diretamente com os homens, né? Sim, ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sabe, levantar as mãos era a postura judaica e a postura cristã primitiva mais comum para orar, simbolizando essa dependência total de Deus. Mas me parece que o problema não era o gesto físico em si. Exato. O foco apostólico não está na ergonomia do culto, está na moralidade de quem cultua. As mãos que são levantadas precisam estar santas, ou seja, limpas das práticas do mundo e da corrupção diária.
E essa parte do sem ira e sem animosidade. Eu leio isso e logo penso que devia ter homem brigando feio no meio do culto em Éfeso. Você não está errado em imaginar isso. Deixa eu tentar outra analogia aqui. Tentar liderar um momento de adoração a Deus enquanto você guarda um rancor terrível de um irmão que está sentado na fileira da frente, ou enquanto você está alimentando fofocas e divisões nos bastidores da igreja, é literalmente como tentar usar um telefone com o fio cortado. É uma ótima imagem. O sinal simplesmente não passa. Exato. Você pode gritar no aparelho, pode usar as palavras teológicas mais bonitas, mas não adianta. A falta de reconciliação horizontal bloqueia a linha vertical. Uma leitura muito precisa da situação. Em Éfeso, estava havendo sérios conflitos teológicos. Falsos mestres estavam causando cismas, homens estavam discutindo e, pior, trazendo a hostilidade política e filosófica das ruas para dentro do espaço sagrado de culto. Transformando a igreja numa praça de debates, né? Basicamente. Então Paulo interrompe isso e diz, olha, Deus rejeita a intercessão que vem de corações raivosos. A pureza nos nossos relacionamentos é um pré-requisito absoluto para a adoração pública. E então, logo em seguida esse alerta aos homens, ele vira a atenção para o comportamento das mulheres, nos versículos 9 a 15, que é historicamente um dos trechos mais debatidos e às vezes mal compreendidos de todo o Novo Testamento. Sem dúvida alguma. É aquela parte em que ele fala de modéstia, tranças, ouro, pérolas e, claro, o epicentro da polêmica, o silêncio à submissão feminina. Sabe, tem gente que lê isso hoje e acha que Paulo era apenas um machista reproduzindo os preconceitos e o patriarcado do seu tempo. Mas a gente sabe que não podemos ler uma carta do primeiro século com as lentes do nosso século XXI sem entender o que de fato estava acontecendo lá. Seria um anacronismo perigoso, com certeza. Então, qual é o pano de fundo histórico que transforma essa orientação, que parece tão dura, numa medida de proteção e não de opressão? Para não distorcer esse texto de jeito nenhum, a gente precisa mergulhar profundamente no contexto da cidade de Éfeso. Essa cidade não era um lugar qualquer. Ela abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade monumental, então. Monumental. Era o centro econômico, o verdadeiro banco de toda a Ásia Menor. E a religião local era totalmente dominada por figuras femininas em cultos que envolviam histeria, rituais caóticos e uma ostentação absurda, mas absurda mesmo, de riqueza. Nossa. Aí quando o evangelho chega ali, mulheres muito ricas e influentes começam a se converter. O problema é que elas traziam para dentro da igreja os hábitos e os costumes daquela sociedade pagã. Vestir roupas tecidas com fios de ouro ou penteados que eram literalmente incrustados de pérolas. Não era uma simples questão de estar bonita ou estar na moda. Ah, entendi. Era uma questão de status. Era uma declaração de poder financeiro. Era dizer, olha o meu status social. Nossa, então numa igreja onde você tinha senhores ricos e escravos sentados lado a lado, essa ostentação destruía completamente a igualdade que a cruz tinha acabado de criar, né? Elas estavam transformando o culto numa verdadeira passarela de vaidade. Você acertou em cheiro. Passarela de vaidade. E Paulo diz que o verdadeiro adorno da mulher cristã não é a etiqueta de preço da roupa que ela usa, mas as boas obras. A atração principal do culto deve ser o Cristo glorificado e não o poder aquisitivo de quem está sentado no banco. Faz todo sentido dentro desse contexto. E isso se conecta diretamente com a instrução sobre aprender em silêncio e com toda submissão. E o que é fascinante aqui, e que muitas pessoas perdem, é que no Império Romano e na cultura judaica mais rígida da época, as mulheres muitas vezes nem eram encorajadas a estudar teologia formalmente. Eram excluídas desse ambiente de ensino. Totalmente. Então, o simples fato de Paulo dizer, em tom de comando, a mulher aprenda, já era, na verdade, um ato de inclusão intelectual revolucionário. Ele está dizendo, elas têm o direito e o dever de aprender a doutrina. Peraí, mas e a restrição ao ensino
que vem logo depois, porque ele diz: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Ele não está decretando aí que a mulher é ontologicamente, tipo na sua essência, incapaz de entender ou ensinar a Bíblia? De maneira nenhuma. O problema em Éfeso não era o gênero da pessoa, era a heresia que estava sendo propagada. Falsos mestres influenciados por umas ideias protognósticas que, aliás, distorciam completamente a história de Adão e Eva, como Paulo cita no final do capítulo para corrigi-los, estavam infiltrando as casas da igreja. Então tinha um erro doutrinário grave circulando. Muito grave. E essas mulheres recém-convertidas, por não terem tido a oportunidade prévia de instrução formal nas Escrituras, ao contrário dos homens judeus, por exemplo, tornavam-se alvos muito fáceis. Elas assimilavam essas fábulas e passavam a propagá-las de forma agressiva durante os cultos, querendo dominar os líderes que já estavam instituídos. Gerando um caos total na igreja. Um caos doutrinário e de ordem. Ou seja, ele estava, na verdade, apagando um incêndio local muito específico. Ele estava lidando com a insubordinação teológica e a quebra da ordem no culto. Isso quer dizer que ele não anula o que ele mesmo escreveu e elogiou em outros lugares? Não é. Precisamente. Se você olhar o Novo Testamento como um todo, o mesmo apóstolo Paulo orienta sobre como as mulheres devem orar e profetizar em público lá em 1 Coríntios 11. O mesmo Paulo elogia líderes que ensinaram profundamente, como a Priscila, que junto com seu marido sentou e corrigiu a teologia de um pregador super eloquente chamado Apolo. Verdade, a Priscila é um baita exemplo. E ele celebra a fé não fingida de Lloyd e Eunice, que formaram toda a base teológica de Timóteo. A restrição aqui em 1 Timóteo 2 é uma diretriz pastoral de emergência para proteger uma igreja específica de ser destruída por falsas doutrinas promovidas por atitudes arrogantes e por falta de instrução. A submissão que ele pede aqui é um alinhamento voluntário à ordem do culto e ao ensino ortodoxo, não um rebaixamento de valor ou de dignidade. Nossa, isso é um choque de realidade sobre como a gente lê a Bíblia de forma superficial, às vezes, tirando o texto do contexto, e isso nos puxa para tentar amarrar todos esses fios soltos, sabe? Nós começamos falando de um império em causa, necessidade urgente de intercessão global. Isso, orar por todos. Passamos pela garantia que Jesus nos dá como único mediador e chegamos em como homens e mulheres precisam arrumar a própria casa, abandonando a ira, a briga, a vaidade, para que o culto faça algum sentido. Então, se a gente der um passo para trás e olhar esse quadro todo, na sua visão pastoral, qual é o diagnóstico final de Deus para nossa época, olhando para tudo isso? Eu diria que o que este capítulo de 1 Timóteo grita para a igreja moderna é que Deus não se impressiona nem um pouco com a nossa estética de culto se os nossos corações estão fragmentados, entende? A estética não salva ninguém. O que Deus está construindo, o que Ele realmente deseja, é uma comunidade reconciliada. E focada na missão, né? Perfeito. Ele deseja um povo que compreenda a urgência da eternidade, um povo cujos homens assumam a liderança na pacificação e no perdão, sabe? Parando com as discussões fúteis, e cujas mulheres liderem pela piedade profunda e pelo impacto das suas boas obras. O culto público, então, só faz sentido se ele for o reflexo de um coração que entendeu o resgate da cruz lá do início do texto. É como se a nossa conduta no ajuntamento dos crentes, no domingo, fosse o ensaio geral de como nós devemos viver e influenciar o mundo lá fora na segunda-feira. Essa é a síntese perfeita do estudo. A igreja não se reúne apenas para um benefício próprio, para se sentir bem. Nós nos reunimos, aprendemos a verdade em submissão a Cristo, abandonamos o nosso orgulho terreno e levantamos nossas mãos santas para implorar por misericórdia por um mundo que está perecendo em ignorância lá fora. E olha, quando a igreja vive em santidade real e ora sem cessar, até o império mais sombrio pode ser penetrado pela luz do Evangelho. É uma responsabilidade gigante, né? E totalmente intransferível. Nossa, nós cobrimos terrenos muito profundos aqui hoje. Vimos que a oração é a fundação tática da fé cristã e não o nosso prêmio de consolação. Exatamente. A linha de partida. Vimos também que interceder por quem nos governa, independentemente das nossas diferenças políticas, é pavimentar a estrada para a paz e para a salvação de muitas almas.
que não há nenhuma oração que chegue ao céu sem o sangue do nosso único mediador, Jesus Cristo, e que Deus exige reverência, ausência de rancor e submissão à verdade na forma como nós nos comportamos coletivamente na igreja. É um chamado para amadurecimento, sem dúvida. É assim, e eu quero deixar uma provocação final para você que acompanhou o estudo até aqui. Pense nisso ao longo da sua semana. Se alguém invisível pudesse transcrever as suas orações dos últimos 30 dias e ler num papel, essa pessoa diria que o seu coração bate pelo mundo perdido ou concluiria que Deus trabalha apenas como seu assistente pessoal para resolver os seus confortos diários. Essa pergunta dói, mas é muito necessária. Pois é, fica a reflexão. E olha, se esse estudo chacoalhou as suas estruturas hoje e te deu ferramentas para entender a Bíblia de forma mais profunda, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, por favor, deixa nos comentários qual foi o momento de virada de chave para você nesse bate-papo. O seu comentário ajuda muito essa mensagem a encontrar quem mais precisa ouvir. É isso mesmo. E que a graça e o conhecimento do nosso Senhor nos acompanhem todos os dias. Que essa palavra que estudamos hoje não fique apenas na nossa mente como um aglomerado de fatos históricos curiosos sobre Éfeso, mas que ela confronte, transforme o nosso coração e a nossa caminhada prática com Deus a cada dia. Amém?